Você já percebeu como, em alguns momentos, parece que quanto mais você tenta controlar uma situação, mais ela foge do seu alcance? Há uma força invisível atuando, não no que você faz, mas na forma como você reage internamente ao que acontece. E é justamente nessa capacidade de observar, sem resistir, que o verdadeiro poder de transformação começa a se revelar. Será que observar, sem lutar contra, realmente pode mudar a forma como a realidade se manifesta? A resposta é sim, porque quando você deixa de resistir ao que sente ou pensa, não alimenta a energia que mantém aquele padrão vivo. Em vez de reforçar a prisão dos velhos pensamentos, você cria espaço para que a consciência flua livremente, dissolvendo bloqueios que antes pareciam intransponíveis. E se testemunhar, em silêncio, fosse mais poderoso do que agir desesperadamente para consertar tudo? É exatamente isso que acontece. O simples ato de estar presente, reconhecendo o que surge sem julgamento, muda a qualidade da sua energia. O universo responde não ao esforço cego, mas ao estado vibracional que você mantém. Quando você observa sem resistir, sua frequência se alinha a novas possibilidades, e a vida começa a organizar caminhos que antes pareciam inacessíveis. A chave está em entender que resistir cria tensão, enquanto observar abre espaço. Não é sobre negar o que você sente, mas sim permitir que tudo exista sem deixar que isso defina quem você é. Nesse espaço interno, uma clareza natural surge, e com ela, a capacidade de escolher com consciência. É nesse ponto que a transformação começa de dentro para fora, sem necessidade de esforço excessivo, porque sua energia passa a trabalhar a favor de você e não contra. O ego é uma construção fascinante e ao mesmo tempo limitante. Ele atua como um filtro que molda a forma como você percebe o mundo, criando uma identidade baseada em histórias, crenças e experiências passadas. A princípio, parece ser indispensável, afinal, é através dele que você se identifica como alguém dentro da realidade. Porém, quando essa estrutura assume o controle total, o que deveria ser apenas uma ferramenta se transforma em uma prisão invisível. O ego cria fronteiras rígidas, repetindo narrativas mentais que bloqueiam a expansão natural da sua consciência. A desidentificação do ego não significa destruí-lo ou eliminá-lo, mas sim reconhecer que você não é essa voz que julga, compara e cobra constantemente. A verdadeira libertação acontece quando você percebe que existe algo muito mais profundo em você, a consciência que observa, aquela que estava presente antes de qualquer crença ou rótulo surgir. Ao se conectar com esse ponto de observação, o peso das histórias mentais começa a perder força, e a sua energia vital volta a circular de forma livre. Um dos maiores desafios da manifestação quântica está justamente no apego ao ego. Ele sempre quer controlar resultados, prever cada detalhe e exigir garantias. Essa necessidade constante de ter certeza aprisiona você em vibrações de medo e escassez, afastando o fluxo natural da criação. Quando você se identifica demais com essa voz, acaba acreditando que não pode ser feliz até que tudo esteja exatamente como imagina. Mas a vida raramente segue os planos lineares do ego, e é nesse conflito que a frustração cresce. Ao se libertar da prisão mental, você começa a perceber que não precisa lutar contra o que o ego produz, mas apenas reconhecê-lo como uma parte que não define sua totalidade. Imagine a mente como um palco. O ego é apenas um dos personagens que fala em voz alta, mas você não é o personagem. Você é o espaço que observa o teatro inteiro acontecer. Essa mudança de perspectiva transforma completamente a maneira como você interage com os pensamentos. A prática da desidentificação é profundamente poderosa porque cria espaço entre você e o conteúdo mental. Quando surge um pensamento negativo, por exemplo, em vez de se perder nele, você simplesmente reconhece: isso é um pensamento, não sou eu. Essa distância dissolve automaticamente a força que ele teria sobre você. Aos poucos, essa habilidade vai se expandindo para todas as áreas da vida, permitindo que você atue a partir de uma clareza interna que o ego jamais poderia oferecer. E é nesse espaço de clareza que a manifestação quântica ganha nova força. Quando você não está mais preso às cobranças incessantes do ego, consegue emitir uma frequência mais pura,
livre da ansiedade por resultados imediatos. Essa vibração limpa se conecta diretamente ao campo quântico, abrindo portas para novas possibilidades. O que antes parecia distante, começa a se aproximar naturalmente, porque você deixa de agir em desarmonia consigo mesmo. Outro aspecto essencial da desidentificação é perceber que o ego sempre busca validação externa. Ele quer ser reconhecido, elogiado e aprovado para se sentir seguro. Mas essa busca incessante gera um ciclo de dependência, fazendo você acreditar que precisa dos sinais externos para confirmar seu valor. Quando você rompe esse padrão, começa a encontrar uma segurança interna que não depende do olhar de ninguém. A verdadeira força passa a vir de dentro, do simples fato de existir como consciência. É interessante notar que quanto mais você se desapega do ego, mais livre se sente para agir de forma autêntica. Isso acontece porque, sem o peso da prisão mental, você acessa uma criatividade natural que flui sem esforço. Decisões se tornam mais claras, relacionamentos mais leves e até mesmo os obstáculos parecem menos ameaçadores, porque você não está mais olhando para eles com os olhos da escassez, mas com a confiança de quem sabe que existe um espaço interior maior do que qualquer problema. Essa mudança não é uma tarefa de um único dia, mas um processo contínuo de lembrar-se de quem você é. Cada vez que você escolhe observar em vez de se identificar, está enfraquecendo as correntes do ego e fortalecendo a consciência que realmente cria sua realidade. Esse movimento interno é a chave para quebrar a prisão mental que mantém tantas pessoas presas em padrões de repetição e frustração. A desidentificação não apaga o ego, mas o coloca em seu devido lugar, como um instrumento a serviço da consciência, e não o contrário. Quando essa inversão acontece, a vida se abre para níveis mais profundos de liberdade, onde o que antes era limitação se transforma em oportunidade de crescimento. E é exatamente nesse espaço expandido que você começa a compreender, de forma prática, que a transformação acontece não pela força do controle, mas pela leveza de se tornar a testemunha do que surge dentro de você. A presença é uma das forças mais transformadoras que você pode despertar dentro de si. Ela não é algo externo a ser conquistado, mas uma qualidade que já existe em você e que apenas precisa ser lembrada. Estar presente é retirar a energia que normalmente está dispersa no passado ou no futuro e trazê-la para este instante, onde a vida realmente acontece. É nesse espaço que a consciência se expande, que o ego perde força e que a verdadeira transformação começa a se manifestar. Grande parte das pessoas vive em um estado de distração contínua. A mente insiste em revisitar acontecimentos que já não existem ou projetar preocupações em cenários que talvez nunca aconteçam. Esse hábito cria um distanciamento da vida real, como se você estivesse sempre um passo atrás ou à frente daquilo que realmente importa. A presença, por outro lado, coloca você diretamente em contato com a realidade, permitindo que perceba nuances, oportunidades e caminhos que simplesmente não são visíveis quando sua atenção está aprisionada no fluxo incessante de pensamentos. A mudança quântica depende dessa qualidade. O campo de infinitas possibilidades só responde à vibração que você emite no agora. Quando sua mente está presa em lembranças dolorosas ou expectativas ansiosas, sua frequência fica distorcida, como um sinal mal sintonizado. Ao retornar ao presente, essa frequência se alinha, tornando-se mais limpa e coerente. Esse alinhamento é o que cria o espaço para que novas realidades se manifestem de forma natural. Estar presente não é apenas uma prática mental, mas também um estado energético. Cada vez que você se âncora no agora, percebe que sua respiração se aprofunda, seu corpo relaxa e sua percepção se amplia. Essa mudança fisiológica abre caminho para que a energia vital flua sem bloqueios, dissolvendo tensões acumuladas e liberando recursos internos que estavam adormecidos. Essa mesma energia é a base da manifestação quântica, porque é dela que nascem as intenções mais autênticas e os movimentos mais certeiros. Um dos aspectos mais poderosos da presença é que ela revela a ilusão do tempo linear. Quando você se âncora no agora, percebe que o passado só existe como memória e o futuro como projeção mental. A única realidade tangível está acontecendo neste exato momento. Ao viver essa verdade,
Você deixa de carregar o peso de histórias antigas e de se angustiar com o que ainda não chegou. Esse desapego natural cria uma leveza que abre espaço para novas criações. A presença também é catalisadora porque dissolve a necessidade de controle. O ego tenta antecipar todos os cenários para se sentir seguro, mas essa tentativa constante gera apenas ansiedade. Quando você está realmente presente, essa necessidade perde o sentido. Você começa a perceber que cada situação traz em si os recursos necessários para lidar com ela. Essa confiança gera uma energia de fluidez, e é exatamente essa energia que atrai circunstâncias mais alinhadas com seu bem-estar. Além disso, a presença expande sua sensibilidade. Pequenos detalhes, sinais sutis e percepções antes ignoradas começam a se tornar claros. É como ajustar a lente de uma câmera. De repente, você enxerga com nitidez aquilo que estava desfocado. Esse aumento de percepção é fundamental para a manifestação, porque permite identificar sincronicidades e oportunidades que passam despercebidas quando sua mente está distraída. Praticar a presença não exige técnicas complexas. Pode começar com algo simples, como observar sua respiração por alguns instantes ou sentir o contato dos pés com o chão. Esses pequenos gestos trazem sua atenção de volta para o corpo e, consequentemente, para o agora. À medida que essa prática se torna natural, você começa a perceber que pode permanecer consciente mesmo em situações desafiadoras, mantendo uma clareza interna que transforma a forma como reage ao mundo. Esse estado de presença muda também a forma como você se relaciona com outras pessoas. Em vez de ouvir apenas com a intenção de responder, você passa a escutar com atenção genuína, captando o que está além das palavras. Em vez de agir de forma automática, você responde a partir de um espaço de consciência. Essa qualidade de presença cria conexões mais autênticas e abre portas para interações que alimentam sua energia em vez de drená-la. O mais interessante é que, quanto mais você se âncora no agora, mais percebe que a mudança não depende de grandes esforços. O simples ato de estar consciente já começa a dissolver padrões de repetição que antes pareciam inquebráveis. Isso acontece porque a consciência, quando presente, age como uma luz que ilumina espaços escuros. O que estava escondido passa a ser visto, e aquilo que era visto como obstáculo se transforma em oportunidade de expansão. Estar presente é, portanto, um catalisador porque acelera processos que, de outra forma, demorariam anos para serem transformados. É como acessar um atalho que o conecta diretamente à essência do que você deseja manifestar. Ao viver com essa qualidade, você descobre que a transformação não está em esperar por algum acontecimento futuro, mas em reconhecer que tudo já começa no instante em que você decide estar consciente aqui e agora. O silêncio da testemunha é mais do que a ausência de ruído, é um estado profundo de consciência em que você se torna capaz de ouvir a linguagem sutil do universo. Nesse espaço interno, a mente deixa de ser o centro das atenções, e a percepção se abre para dimensões que não podem ser acessadas quando estamos presos à agitação dos pensamentos. Esse silêncio não é vazio, mas sim pleno de significados ocultos, carregado de insights e de sinais que só podem ser captados quando você se torna testemunha em estado puro. Muitas vezes, acreditamos que precisamos buscar respostas fora, em mensagens externas, em sinais grandiosos que confirmem nossos desejos ou intenções. Mas, na verdade, o universo se comunica de forma delicada, quase imperceptível, e o canal mais direto dessa comunicação é o silêncio. Quando você se âncora como observador silencioso, começa a perceber que a vida já está constantemente enviando informações, só que em frequências que normalmente passam despercebidas no barulho da mente. Esse silêncio é como uma tela limpa onde as mensagens mais sutis podem se projetar. É nele que você consegue perceber a diferença entre o impulso do ego e a orientação da consciência. O ego sempre se expressa de forma ruidosa, urgente e ansiosa, enquanto a consciência fala suavemente, com clareza e simplicidade. Essa diferença se torna evidente apenas quando você cria espaço suficiente dentro de si para ouvir. É por isso que tantas tradições espirituais ao redor do mundo enfatizam práticas de silêncio, não porque eles sejam fim em si mesmo,
mas porque abre um portal para a sabedoria que já está presente em você. No silêncio da testemunha, o tempo parece desacelerar. Você entra em um estado onde o agora se expande, e cada detalhe se revela com uma nitidez surpreendente. Sons que antes passavam despercebidos, sensações sutis no corpo, ou até mesmo pequenas coincidências externas passam a ter significado. Essa atenção refinada permite que você reconheça as sincronicidades como respostas do campo quântico às suas intenções, guiando-o de maneira natural para caminhos alinhados ao seu propósito. Outra característica desse estado é a neutralidade. Ao testemunhar em silêncio, você se desprende da necessidade de julgar, interpretar ou controlar cada acontecimento. Você passa a observar sem resistência, permitindo que as coisas sejam como são. Essa postura cria uma abertura que transforma completamente a sua relação com a realidade. Em vez de lutar contra o que acontece, você passa a perceber que até mesmo os desafios carregam informações e direções valiosas. É no silêncio que essa sabedoria se revela. A ciência moderna também oferece pistas sobre esse fenômeno. Estudos sobre estados de meditação profunda mostram que, quando a mente alcança o silêncio, há uma mudança no padrão das ondas cerebrais. O cérebro passa a funcionar em ritmos mais harmônicos, o corpo libera tensões e a percepção do espaço-tempo se altera. Esses estados são justamente os que facilitam a intuição, a criatividade e a clareza mental. É como se o silêncio não apenas revelasse a voz do universo, mas também ajustasse seu próprio sistema interno para recebê-la. Muitas pessoas têm medo do silêncio, porque nele surgem conteúdos internos que estavam escondidos. Memórias, emoções reprimidas ou inseguranças podem emergir quando você se permite simplesmente estar. Mas é justamente esse processo que liberta. Ao testemunhar em silêncio, sem se identificar com esses conteúdos, você dissolve sua força. Eles deixam de ser barreiras e se transformam em energia liberada para sua expansão. Assim, o silêncio não é apenas um espaço de recepção, mas também de cura profunda. Quando você se entrega a esse estado, começa a perceber que o universo não precisa gritar para ser ouvido. Ele fala por meio de impressões sutis, de intuições que surgem sem esforço, de coincidências que parecem pequenas, mas carregam grandes mensagens. E quanto mais você cultiva essa escuta silenciosa, mais clara se torna a orientação. Decisões que antes pareciam confusas ganham clareza, caminhos que pareciam fechados começam a se abrir, e sua confiança na vida se fortalece. O silêncio da testemunha também ensina sobre humildade. Ao perceber que há uma inteligência maior operando através de cada detalhe da realidade, você entende que não precisa controlar tudo. Sua função é ouvir, alinhar-se e agir a partir dessa sintonia. Essa entrega não é passividade, mas sim a forma mais poderosa de viver em fluxo com o universo. A partir dela, suas ações ganham força porque nascem de um lugar de alinhamento, não de ansiedade ou carência. Praticar esse silêncio não significa isolar-se do mundo ou evitar responsabilidades. Pelo contrário, é aprender a carregar essa qualidade mesmo em meio às atividades do cotidiano. É possível estar em silêncio interno mesmo em ambientes barulhentos, desde que sua atenção esteja ancorada no papel da testemunha. Esse estado é como uma bússola interna que o guia com precisão, independentemente das circunstâncias externas. No final, o silêncio da testemunha se torna um lar interior, um espaço seguro, profundo e vivo, onde você encontra respostas sem precisar buscar desesperadamente fora de si. É ali que o universo fala de forma clara, não por meio de frases, mas por vibrações, sensações e movimentos sutis que mostram, a cada instante, que você já está conectado com algo muito maior. A transição do observador para o Criador é o ponto em que a consciência quântica deixa de ser apenas uma experiência interna de percepção e se manifesta como uma força ativa capaz de transformar a realidade. Depois de mergulhar no silêncio da testemunha e aprender a perceber o universo em seus sinais mais sutis, você descobre que esse estado não foi feito apenas para contemplar, mas para gerar movimento. É nesse momento que a verdadeira transformação acontece, quando você passa de quem apenas assiste a vida para quem participa conscientemente da criação dela.
O papel do observador é essencial porque estabelece a clareza. Sem a habilidade de testemunhar sem resistir, a mente se perde em ilusões, reagindo de forma automática às situações. Mas uma vez que essa base é construída, chega a hora de dar o próximo passo, agir a partir desse estado de clareza. É aqui que nasce o Criador. E não se trata de qualquer tipo de ação, mas de um agir que emerge de dentro, carregado de alinhamento energético e propósito. Criar a partir desse lugar não exige esforço desmedido nem planos excessivamente rígidos. Exige presença. Quando você age como criador consciente, cada movimento seu já carrega a energia da intenção manifestada. Não há mais uma separação entre desejar e realizar, entre planejar e agir. Há um fluxo contínuo em que você se percebe como canal pelo qual o campo quântico se expressa. É nesse estado que até pequenos gestos ganham força extraordinária, porque estão em sintonia com a vibração que você já estabeleceu internamente. Muitas pessoas acreditam que criar conscientemente significa controlar cada detalhe da realidade. Essa é uma das maiores armadilhas. Ser criador não é impor, mas colaborar com a inteligência maior que já está operando em tudo. Quando você percebe isso, entende que não precisa lutar contra a corrente, mas sim navegar junto com ela, ajustando suas velas à direção do vento. Essa metáfora traduz perfeitamente o processo de transformação prática. Você não cria a partir da força, mas da harmonia. Esse estado também exige coragem. Observar é um ato interno, silencioso, mas criar envolve colocar energia no mundo, assumir escolhas e se abrir para os resultados. É nesse ponto que muitos recuam, preferindo permanecer na posição de testemunhas passivas. Mas a transformação verdadeira exige atravessar esse portal e compreender que você é capaz de moldar a realidade. Quando essa coragem desperta, você se liberta da ideia de que é vítima das circunstâncias e passa a experimentar a vida como campo aberto de possibilidades. Um aspecto fundamental desse processo é a coerência entre sentir, pensar e agir. Não basta ter clareza interna se suas ações caminham em direção contrária. O Criador consciente observa seu estado interno e garante que suas atitudes estejam alinhadas a ele. Isso significa que, se você cultiva a frequência da abundância, mas age a partir do medo da escassez, o campo quântico refletirá a contradição. Já quando suas ações são coerentes com a vibração que você carrega, a manifestação se torna inevitável. Nesse caminho, o tempo também assume outro significado. O observador aprende a estar no presente, mas o Criador descobre que o presente é o ponto de acesso a todas as possibilidades. Cada decisão que você toma, cada gesto, abre uma linha do tempo diferente. Essa compreensão muda completamente a forma como você age, porque entende que o futuro não é algo distante, mas uma consequência direta das escolhas feitas agora. Criar conscientemente é escolher repetidamente a realidade que você deseja experimentar. Outro ponto essencial é aprender a confiar no processo. O Criador consciente planta sementes energéticas por meio de pensamentos e sentimentos, mas não fica obcecado pelo resultado imediato. Ele compreende que o campo quântico organiza as circunstâncias de maneiras que, muitas vezes, escapam à lógica linear. Essa confiança elimina a ansiedade e fortalece o fluxo natural da manifestação. Assim, você não apenas cria, mas permite que sua criação se desenvolva no tempo perfeito. A transformação prática também se revela nas pequenas coisas. Não é apenas em grandes conquistas ou mudanças drásticas que o poder criador se manifesta. Ele está em como você escolhe reagir a uma situação desafiadora, em como decide nutrir relações, em como cuida do seu corpo e da sua energia. Esses gestos diários, alinhados à consciência do Criador, geram um efeito cumulativo poderoso que transforma sua realidade de maneira profunda e duradoura. No fundo, o movimento do observador ao Criador é um ciclo que se retroalimenta. Você observa para ganhar clareza, age para manifestar, e volta a observar para ajustar seu caminho. Esse ciclo constante mantém você em expansão, em aprendizado e em conexão contínua com o universo.
É a prática que transforma a teoria em experiência viva e faz com que a manifestação quântica deixe de ser um conceito abstrato para se tornar parte integrante da sua vida. Ao chegar nesse ponto, você percebe que a transformação não está em esperar milagres acontecerem, mas em ser o milagre em ação. Você já não se pergunta mais se o universo está ouvindo, porque entende que ele se expressa através de você. O silêncio da testemunha lhe deu a clareza, e agora o ato de criar lhe dá poder. Esse é o equilíbrio perfeito. Estar presente como observador é ao mesmo tempo agir como criador consciente, vivendo cada instante como a oportunidade de moldar sua própria realidade. Se essa mensagem fez sentido para você, inscreva-se no canal e compartilhe nos comentários como está aplicando esse despertar em sua vida. Assim continuamos construindo juntos esse espaço de criação consciente.